Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 15 de janeiro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Lior estava dormindo quando Joel jogou água nele, acordando-o. Surpreso, Lior pergunta o motivo. Joel responde que agiu assim porque o mundo é injusto. Ele não queria ser punido por ter ajudado Asher na tentativa de fuga. Lior, irritado, diz que Joel era ingrato e que Asher deveria ter deixado ele ser devorado pela leoa. Joel, no entanto, afirmou que ele não foi devorado e que, já que Larsa não o matou, ele poderia muito bem fazer isso. Em seguida, Joel ataca Lior. Lior grita pedindo ajuda e logo chegam os guardas. Lior explica que Joel não o deixava dormir e queria causar problemas. O guarda separou os dois e Joel ficou olhando para Lior. Tamir e Samir chegaram, e Helga pergunta sobre os irmãos. Tamir explicou que ao saírem de casa se separaram, com cada um indo em direções opostas. Ele disse que ainda não encontraram o pai, mas Samir sugeriu que se tivessem encontrado já teriam voltado. Zack comenta que não havia sinal do pai e Absalom observou que parecia que ele estava se escondendo. Nicolau mostrou um homem que parecia com o pai, mas logo percebeu que não era ele. Zack, desconfiado, disse que o pai sabia exatamente o que estava fazendo quando bateu na mãe e duvidava que estivesse bêbado. Nicolau os mandou seguir o canal, e a busca continuou. Joana comenta que o passeio deveria ter sido ótimo, mas ao olhar a cidade, pensava no custo disso tudo. Viu de longe os escravos e Rebeca aconselha a aproveitar o momento e não se preocupar tanto com os outros. Joana fala sobre o passeio de barco pelos canais da Babilônia. Rebeca pergunta sobre a relação com Zack agora que estão oficialmente noivos, e Joana diz que ele é muito carinhoso e atencioso. Rebeca pergunta se Zack estava apaixonado e pergunta se ela sentia algo além da amizade. Nesse momento, Urzabun chega e diz que não conseguiu encontrar a mãe. Ele queria ir até a casa da lua atrás dela, mas Joana pediu que ele não fosse, pois era muito perigoso. Rebeca sugere que algum imprevisto poderia ter acontecido e que procurariam a mãe no dia seguinte. Urzabun, ainda preocupado, disse que estava mais aflito agora. Joana, tentando tranquilizá-lo, mencionou que a mãe dele tinha problemas com bebida e isso poderia ter causado o atraso. Ela sugeriu que ele passasse a noite lá, o que seria mais seguro. Sadraque dormia quando Samu chega e começa a soprar no ouvido dele. Ele se assusta e pergunta o que estava acontecendo. Samu questiona se os hebreus tinham o costume de dormir nos corredores. Sadraque explica que estava de vigia para resolver o mistério da criatura que aparecia à noite, mas parecia já ter encontrado a resposta. Samu quer saber do que ele estava falando, e Sadraque menciona a sacerdotisa que andava pelo palácio, assustando todos. E pregando peças na costureira real, Samu diz que não era ela, mas a Lamastur que se fazia passar por ela. Sadraque pergunta por que ela estava acordada naquela hora, e Samu responde que tinha realizado um ritual, o que a revigorou, e que não conseguia dormir. Preferia andar na escuridão da noite do que ficar na cama, a menos que tivesse companhia. Sadraque diz que vai descansar, e Samu comenta que ele havia tomado uma decisão sábia, pois, apesar de não ter os disfarces da Lamastur, ela era muito mais perigosa. Sadraque sai, e Samu ficou rindo. Helga diz que só descansaria quando todos estivessem em casa. Zelfa diz que ficaria com Helga, comenta que elas também estavam cansadas. Zack, Absalom e Nicolau chegam, e Helga pergunta se eles estavam bem. Tamir pergunta se eles tinham encontrado o pai. Zack responde que não, e Helga diz que isso era melhor. Samir pergunta se estava tudo bem com eles, e Zack diz que só estavam cansados. Helga sugere que todos descansassem, pois seria melhor que estivessem dormindo quando o pai chegasse, e no dia seguinte resolveriam tudo com calma. Zelfa pergunta a Zack se estava tudo bem, e ele responde que sim, só precisava descansar. Zelfa achou que eles estavam agindo de forma estranha e perguntou a Nicolau se algo havia acontecido. Nicolau afirmou que não e foi descansar. Zelfa ainda achou tudo muito estranho. Nebuzaradan tem um pesadelo, acordando gritando ao ver Cassaia morta. Cassaia o acordou e pediu calma, explicando que foi apenas um pesadelo. Nebuzaradan abraça-a aliviado. A rainha Neusta entra no quarto de Joaquim, dizendo que precisava conversar sobre as providências para a chegada da noiva dele. Quando ela vê Joaquim e Edissa na cama, pergunta surpresa o que estava acontecendo. Joaquim acorda assustado. Urzabu elogia o bolo, perguntando se foi Rebeca que fez. Ela confirma e todos riem. Matias comenta que quando terminar, irá ao palácio falar com Daniel. Ravina diz que enquanto a situação em casa não for resolvida, não há problema em ele ficar na casa deles. Urzabun agradece, mas se preocupa com sua mãe, temendo não encontrá-la.
Ravina então menciona que passará na casa da lua. Ilana pergunta se ele vai para lá, e Ravina responde que é por um bom motivo. Joaquim tenta explicar para a mãe que ela está equivocada, mas a rainha Neusta diz que não importa o que tenha acontecido. Edissa pede desculpas, e a rainha fala que ela estava apenas cumprindo suas funções. Joaquim, irritado, pede para ela não falar assim com Edissa, e ela sai. Joaquim questiona por que a mãe humilha Edissa dessa forma. A rainha Neusta responde que não vê assim, e que ele, sendo jovem, precisa satisfazer seus desejos. Joaquim refuta e diz que não é isso. A rainha diz que ele não pode se deitar com qualquer pessoa e que no palácio não tem proteção. Ela adverte que se o rei e a rainha quiserem, podem acabar com eles. Joaquim acredita que Ivo os defenderia, mas a rainha afirma que Nabucodonosor não tem respeito por ele. Ela insiste que ele precisa aceitar o casamento e Joaquim chora. Dana diz que vai ao rio lavar roupas, e Ravina menciona que irá à casa da lua. Ravina avisa que se não encontrar a mãe de Urzabum, ele será avisado. Urzabum agradece, sem saber como retribuir. Rebeca pede que ele toque algo para agradá-las, mas Urzabum explica que não trouxe seu instrumento. Ilana sugere que eles usem outro, e Rebeca vai buscar. Urzabum começa a tocar, dizendo que espera não decepcioná-las. Rebeca canta junto com ele. O soldado leva comida para Asher, que está com a mão machucada. Asher pergunta quanto tempo ainda ficarão com ele preso, mas o soldado não responde. Raquel diz que levará Naomi para a ala das servas para ela tomar um banho e pedirá a Dalila para providenciar roupas limpas. Mesaque pergunta a Daniel como Lia passou a noite. Daniel responde que ela ainda está debilitada, tem algumas palavras, mas continua fraca. Mesaque acredita que ela vai se recuperar. Daniel comenta que precisa falar com Beroso. Zabaia diz a Shag que ela está bebendo água devido a uma ressaca forte. Shag pede que ele verifique se ela está na rua do comércio. Zabaia comenta que poderia ter sugerido isso aos filhos de Shain. Shag pergunta o que eles queriam com ela, e Zabaia responde que estavam atrás do pai. Zabaia pergunta onde está o filho de Shag, que responde que ele deve estar tocando no palácio. Zabaia acha que ele está fugindo de Larsa e diz que o rapaz falou demais e está em apuros. Ravina encontra Shag e diz que traz notícias sobre o filho dela. Shag responde que as paredes têm ouvidos. Ravina informa que o filho de Shag está seguro em sua casa, mas ele pediu para dar notícias. Shag fica aliviada e Ravina explica que eles vão ajudá-lo, mas por enquanto é melhor ele ficar com a família dele. Shag agradece e manda dizer que está bem. Zabaia observa de longe. Dalila diz que vai levar roupas para Naomi e Sadraque pergunta como ela passou a noite. Dalila diz que ela acordou bem e sem surpresas. Sadraque fica feliz em saber disso. Dalila expressa sua preocupação com o futuro, e Sadraque pede que tenha fé, pois ele ajudará a resolver tudo. Dalila agradece a ele. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.